Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos viajar no tempo e conhecer a história de uma empresa que ousou desafiar as gigantes do mercado de processadores. Estou falando da lendária Cyrix, a marca que marcou época nos anos 90, com seus chips cheios de inovação, polêmicas e curiosidades. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa jornada pela história da tecnologia. Quando falamos em processadores, geralmente pensamos em dois grandes nomes, Intel e AMD. Porém, entre os anos 1980 e 1990, uma empresa ousou enfrentar essas gigantes e se tornou uma das marcas mais lembradas por quem acompanhou a evolução da computação pessoal, a Cyrix. Essa empresa, muitas vezes considerada uma pequena guerreira no mercado de semicondutores, foi responsável por inovações técnicas, preços agressivos e, principalmente, pela democratização do acesso a computadores com boa performance. Apesar de ter desaparecido oficialmente no início dos anos 2000, a Cyrix deixou um legado de ousadia e criatividade. Neste vídeo, vamos contar em detalhes a história da Cyrix, seus principais processadores, curiosidades sobre a marca e como ela tentou, de todas as formas, sobreviver no competitivo mercado de CPUs. O nascimento da Cyrix. A Cyrix foi fundada em 1988, no Texas, Estados Unidos, por Jerry Rogers. O objetivo da empresa era claro: desenvolver processadores de alta performance para competir diretamente com a Intel, que já dominava o mercado com sua linha x86. Enquanto a Intel tinha um grande orçamento de pesquisa e desenvolvimento e a AMD já começava a se consolidar como a alternativa mais acessível, a Cyrix apostava em algo diferente: design inteligente. A empresa não tinha fábricas próprias para produzir chips, era o que chamamos hoje de fabless, mas se concentrava no projeto de processadores. A fabricação em si era feita por parceiros como a Texas Instruments, a IBM e a ST Microelectronics. Essa estratégia permitiu a Cyrix competir mesmo sem o capital gigantesco de suas rivais. Primeiros passos: coprocessadores matemáticos. Antes de lançar CPUs completas, a Cyrix começou com coprocessadores matemáticos, conhecidos como FPUs, Floating Point Units. Naquela época, os processadores da Intel, como o 386 e o 486, não vinham com unidade de ponto flutuante integrada. Quem precisava de cálculos matemáticos mais complexos, principalmente em softwares de engenharia, CAD ou gráficos 3D, tinha que comprar um chip separado, o famoso Copro. A Cyrix entrou nesse nicho com seus 6387 e 6487, que eram compatíveis com os 387 e 487 da Intel. Em muitos casos, os chips da Cyrix eram até mais rápidos e baratos do que os da concorrente. Esse sucesso inicial deu fôlego para que a empresa ousasse mais: a entrada nos processadores x86. No início dos anos 1990, a Cyrix decidiu partir para o jogo grande: processadores compatíveis com x86, o mesmo padrão usado pela Intel e pela AMD. O primeiro grande lançamento foi a linha Cyrix 486 SLC e 486 DLC, pensada como alternativa aos Intel 386 e 486. Esses chips eram interessantes porque ofereciam recursos avançados de 486, mas podiam ser usados em placas-mãe projetadas para 386. Isso permitia que muitos usuários fizessem um upgrade barato sem trocar toda a máquina. Essa estratégia caiu no gosto de integradores e consumidores que queriam mais desempenho sem gastar tanto. A era dos 586 e 686. A consagração da Cyrix veio em 1995, com o lançamento dos processadores da linha Cyrix 686, também conhecidos como M1. Na época, a Intel havia acabado de lançar o Pentium, e a AMD ainda engatinhava com o K5. O 686 da Cyrix oferecia um desempenho competitivo, principalmente em operações inteiras, que eram as mais comuns na época.
O marketing da empresa adotava uma nomenclatura curiosa. Em vez de vender seus processadores pela frequência real, a Cyrix usava o PR Rating, Performance Rating. Assim, um 686P166 Plus, por exemplo, não rodava a 166 MHz, mas sim a algo em torno de 133 MHz. A ideia era dizer que, em termos de desempenho real, ele equivalia a um Pentium 166 da Intel. Isso gerou muita polêmica, mas também ajudou a Cyrix a se destacar como uma alternativa viável e mais barata. Já o 5x86, lançado um pouco antes, era um processador pensado para sistemas baseados em 486, mas com desempenho próximo de um Pentium. Esse chip foi bastante popular em países emergentes e se tornou uma opção de baixo custo para quem não podia investir em PCs mais modernos. O problema do aquecimento. Apesar do sucesso, a Cyrix também ganhou fama de ter processadores quentes e instáveis. O 686, por exemplo, consumia bastante energia e esquentava muito, a ponto de ser chamado por alguns técnicos de forninho. Em comparação, os Pentium da Intel e mesmo os K5, K6 da AMD eram mais eficientes nesse aspecto. Além disso, os processadores da Cyrix não tinham desempenho tão bom em cálculos de ponto flutuante, o que os tornava menos indicados para jogos 3D, que estavam começando a se popularizar na segunda metade dos anos 1990. Esse fator prejudicou a reputação da marca no mercado gamer, que na época começava a ganhar força como público consumidor. Cyrix Media GX. Inovação para PCs baratos. Uma das maiores inovações da Cyrix foi o Media GX, lançado em 1997. Esse processador integrava, no mesmo chip, não apenas a CPU, mas também controladora de memória, som e vídeo. Era uma solução tudo em um, ideal para computadores de baixo custo e voltados ao mercado doméstico e educacional. O Media GX não oferecia desempenho comparável a um Pentium ou a um AMD K6, mas conseguia entregar um PC funcional por um preço muito menor. Empresas como a Compaq chegaram a adotar o Media GX em seus computadores populares. Esse conceito de integração, que parecia uma curiosidade nos anos 90, acabou se tornando a base do que hoje conhecemos como APU, Accelerated Processing Unit, presente em chips modernos da AMD e até em processadores da Intel. A venda para a National Semiconductor. Apesar das boas ideias, a Cyrix não conseguiu se manter financeiramente saudável diante da concorrência feroz. Em 1997, a empresa foi comprada pela National Semiconductor. A National estava interessada principalmente na tecnologia do Media GX, já que seu foco era o mercado de sistemas embarcados e computadores de baixo custo. Com isso, a linha 686 perdeu prioridade. Durante essa fase, a Cyrix perdeu espaço tanto para a Intel, que continuava ditando o ritmo da inovação, quanto para a AMD, que começava a brilhar com o K6-2 e pouco depois com o Athlon. O fim da Cyrix. Em 1999, a VIA Technologies de Taiwan comprou parte dos ativos da Cyrix da National Semiconductor. A VIA aproveitou o know-how para fortalecer sua própria linha de processadores, especialmente para sistemas de baixo consumo, mas a marca Cyrix em si foi sendo gradualmente abandonada. No início dos anos 2000, o nome praticamente desapareceu do mercado, sendo substituído pelos VIA C3 e VIA C7. Curiosidade sobre a Cyrix nome diferente. Muita gente pronunciava Cyrix de forma errada. O nome correto era algo como Cyrix, compatibilidade complicada. Em alguns casos, os processadores da Cyrix tinham problemas de compatibilidade com softwares otimizados especificamente para a Intel. Isso também manchou a imagem da marca. PR Rating polêmico. O sistema de nomenclatura da Cyrix confundia consumidores. Muitos achavam que estavam comprando um processador de frequência real mais alta do que realmente era. Legado no mercado.
Apesar de ter sumido, a Cyrix ajudou a forçar Intel e a AMD a reduzirem preços e aumentarem a inovação. A competição fez bem para os consumidores. Influência no futuro. A ideia do Media GX foi tão à frente do seu tempo que, anos depois, inspirou conceitos como SoC, System on a Chip, usados em celulares e consoles modernos. O legado da Cyrix. A Cyrix pode ter desaparecido, mas seu impacto na história da computação é inegável. Ela mostrou que era possível competir com gigantes como Intel e AMD através de criatividade e engenhosidade. Seus processadores ajudaram a popularizar o acesso a PCs em várias partes do mundo. Algumas de suas ideias, como a integração de componentes no chip, continuam vivas até hoje. Seus chips podem não ter sido os mais estáveis ou os favoritos dos gamers, mas marcaram uma época em que havia muito mais diversidade no mercado de CPUs. Conclusão. A história da Cyrix é a história de uma empresa que ousou sonhar alto em um mercado dominado por gigantes. Do início com coprocessadores matemáticos até o ousado Media GX, a marca deixou sua marca como uma alternativa criativa e acessível. Hoje, poucos lembram da Cyrix, mas quem viveu a era dos 486, Pentium e K6, certamente recorda dessa marca que desafiou Intel e AMD, ainda que por pouco tempo. E essa foi a história da Cyrix, uma marca que, mesmo desaparecida, ainda vive na memória de muitos apaixonados por tecnologia. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre a história da informática. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.